Bom dia, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. A semana passada nós tivemos um problema com a gravação da minha imagem. Espero que esteja gravando tudo normal agora. Acompanhem pelo slide, façam anotações, que agora a gente está começando uma nova era, que é a Idade Média, tá? A gente viu na aula passada sobre a arte cristã primitiva, a segunda fase, a fase basilical, que é uma fase de transição, né, entre a Idade Antiga e a Idade Média. Nessa fase é quando ocorre a oficialização por Constantino do cristianismo como religião oficial, tá? Ainda vai acontecer mais algumas coisas, mas isso marcou essa fase, né, basilical, e também marcou a transição para a Idade Média, tá? E agora a gente vai começar. A Idade Média tem três tipos diferentes de arte e de fases, e a primeira que a gente vai estudar é a arte bizantina, tá bom? Então, façam suas anotações, porque essas fases são muito importantes, tá? Então, o que estava acontecendo? A primeira coisa que aconteceu foi a divisão do Império Romano em 395. Após essa divisão, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, sofreu sucessivas ondas de invasão, né, de bárbaros, até cair completamente em poder dos bárbaros em 476, que foi o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Então, é isso que está acontecendo nesse momento no Império do Ocidente. O Império do Oriente, conhecido como o Império Bizantino, que tinha a capital em Bizâncio, né, alcançou o apogeu político e cultural durante o governo do imperador Justiniano, tá? Apesar das contínuas crises políticas nesse período, a unidade do império foi mantida até 1453, quando os turcos tomaram Bizâncio, né, a capital, que era Constantinopla. E aí marca-se o início de um novo período, que é a Idade Moderna. Então, é isso que está acontecendo. A gente tem o Império Romano dividido em dois impérios. Um é o bizantino, que tem um apogeu, um desenvolvimento artístico e cultural, enquanto o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, está sofrendo constantes ataques, né? Teve, inclusive, a capital tomada do poder e tudo mais, mas a gente agora vai começar a falar de Bizâncio. E como esse apogeu, né, esse crescimento, logicamente, a gente vai ver um crescimento artístico e cultural muito grande, tá? E é uma arte que vai, logicamente, ser influenciada pela riqueza, pelo poder do império, e que vai transmitir essa riqueza, essa majestade, esse esplendor. Então, o esplendor do Império Bizantino coincide com essa oficialização, né, do cristianismo. A partir daí, a arte cristã primitiva, né, que era simples e popular, ela foi desenvolvendo um caráter mais majestoso do que na fase basilical, né, e vem trazendo uma expressão de poder e riqueza do Império do Oriente. O objetivo é expressar a autoridade absoluta do imperador. Gente, esse é o objetivo principal da arte bizantina, expressar a autoridade do imperador, que era considerado tão sagrado que ele era representado com essa auréola aqui, ó, tá vendo, de santo, tá? Muitas vezes a rainha, né, a imperatriz, a esposa de Justiniano, ela era representada com o seu filho como se fosse Maria, mãe de Jesus, tá? Então vai ter muitas dessas misturas, né, representando a autoridade, a hierarquia do poder político como se fosse uma autoridade sagrada e vice-versa, muitas vezes representando o Cristo como se fosse um rei com coroa e tudo mais. Então eles vão trazer essa mistura, né, esse poderio para as artes, tá? O representante, ele era considerado um representante de Deus e com poderes tanto temporais quanto espirituais. E aí a gente tem o início da Idade Média com a Igreja e o Estado unidos, tá? As principais leis da arte bizantina são as convenções. Lembrando que, durante a arte cristã primitiva, e principalmente na fase basilical, há um abandono,
tá? Do retratismo realista que havia na arte romana antiga e da idealização de beleza que havia na Grécia antiga. A gente está nos mesmos lugares, tá? O Império Romano absorveu a arte grega helenística e ele cresceu. E aí ele se dividiu em romano do Oriente e do Ocidente, e ele foi desenvolvendo uma arte diferente, tá? Uma arte mais ligada ao espiritual e representação simbólica. Então, ele não está interessado aqui em representar rostos realistas, nada disso. Ele está interessado em representar a realeza, né? O imperador, a imperatriz, né? A família real, como se fosse sagrada, representar o Cristo como sagrado, enfim. E aí a gente tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, havia algumas leis que eram seguidas, tá? Durante essa pintura, o mosaico, as artes, enfim, que a gente vai ver mais para frente, tá? E as principais leis são a lei da frontalidade, que é a postura rígida dos personagens. A gente anota isso, isso é muito importante, tá? Isso vocês não vão encontrar em livros de história, embora seja nos livros de história que você vá ter essa... embora seja nas provas, né, oficiais de história, que você vai ter essas questões relacionadas à arte, tá? Então, o que é que você vai ter? A lei da frontalidade, ela está relacionada, né, ao respeito, à veneração. Lembrando que a arte bizantina, essa arte que começa, né, cristã, ela é uma arte não representativa do real, mas sim simbólica. Então, os personagens sempre de frente, eles representam respeito e veneração. Então, você vai ter personagens sempre representados de frente, com postura rígida. A segunda é a determinação desses personagens ali. Se vai estar no centro, se vai estar do lado esquerdo, do lado direito, como eles vão estar posicionados. E essa determinação dessa posição é uma regra imposta pelos sacerdotes, que determinava o lugar de cada personagem sagrado e quais são os gestos que eles vão estar fazendo. Vocês vão estar com as mãos estendidas, vocês vão estar com as mãos de abençoar, enfim, tudo isso era definido pelos sacerdotes da igreja que estava se formando, essa igreja cristã oficial, né, bizantina. E aquilo que eu falei, a Sagrada Realeza, personagens sagrados e personalidades oficiais eram retratados de maneiras semelhantes. Então, você tem aqui nessa primeira imagem aqui em cima, você tem a figura de Maria com o bebê, tá? Recebendo do imperador e da imperatriz presentes, ao invés dos reis magos, tá? E você vê que tanto Maria, o Cristo, quanto as figuras, né, reais, estão com o mesmo halo indicando, né, a sacralidade do personagem. Aqui embaixo, novamente, você tem o imperador e a imperatriz utilizando eles estão com as coroas, né, reais e também com esse halo, né, essa auréola indicando essa santidade, tá? Aqui, novamente, a gente tem, e vocês podem perceber essas posições muito bem organizadas, tá? A gente tem o imperador no centro, você tem outras pessoas aqui, né, que são pessoas ligadas à realeza, representantes eclesiásticos, como esse daqui ao lado, né? E soldados, enfim, mas apenas o imperador Justiniano está com essa auréola, né, indicando a sacralidade da sua posição, tá? Aqui, novamente, você tem a imperatriz e aqui ao lado você tem as aias, né, as damas de companhia, os servos, as pessoas que estão cuidando dela. Você vê a lei da frontalidade, todos eles estão de frente, ela está com um negócio na mão para o lado, assim, mas ela não está de frente para lá, ela está de frente para o observador, e ela é a única que tem o ícone, né, de sagrado, de sacralidade. E a gente vai ver o primeiro tipo de arte, tá? Bizantina, existem vários, a gente vai ver o primeiro, que é a arte do mosaico, tá? O que é isso? Então, primeira coisa, você lembra que a arte bizantina, ela tá ali para exaltar o luxo, a realeza, a imponência, a importância do imperador, tá? E do seu império.
Então, obviamente, você vai ter bastante luxo aqui nessa arte também. Os gregos, eles usavam, tá, mosaicos nos pisos, era tipo uma cerâmica que eles criavam, né, no chão, coloridas, pedras coloridas que eles montavam, encaixavam e formavam um padrão geométrico, alguma coisa do tipo. Os romanos também usavam na decoração, demonstrando habilidade na composição de figuras e uso da cor. E isso é carregado para o Império Bizantino. Só que no Império Bizantino quando a arte do mosaico ganha, né, atinge a sua mais perfeita realização em toda a história, tá? São figuras rígidas, você tem a pompa da arte de Bizâncio e você tem tudo isso fazendo com que o mosaico seja a forma de expressão artística preferida pelo Império Romano do Oriente. Quase todas, absolutamente, construções, né? As igrejas, as basílicas construídas durante esse período, elas são forradas com esses mosaicos, são pedrinhas coloridas, tá? Que juntas formam essas imagens. As paredes, as abóbadas eram todas recobertas com mosaico, e esses mosaicos, eles refletiam a luz em reflexos dourados, eles utilizavam bastante esse dourado, e dava a impressão de que o templo era coberto de ouro, tá? Então tinha essa suntuosidade, esse luxo aos templos. Então aqui eu tenho algumas imagens para vocês verem, aqui é uma abóbada, aqui também uma parte interna, né? Você vê que a tinta, né, que eles usam é uma tinta meio dourada, e aí quando bate o sol ela dá esse reflexo dourado, tá? Então eu vou deixar para vocês lá na plataforma alguns exercícios para vocês fazerem sobre o mosaico, tá? E a gente se vê na próxima semana com a parte 2 do Império Bizantino, com arte bizantina, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.